Terça-feira, 8 de abril. Primeira edição do dia. Começando mais uma análise, enfim, do que realmente importa, né? As informações que moldam o nosso mundo. Sim. E hoje a gente vai mergulhar num tema bastante complexo e urgente, eu diria. A situação da Europa. Os desafios para a integração do continente. A gente separou aqui vários artigos, análises, tudo que você, nosso ouvinte, compartilhou com a gente. Legal. Para a gente entender quais são os pontos-chave, o que está definindo o futuro da Europa. É uma tarefa um tanto desafiadora, né, diante desse panorama que a gente observa. Sim. Bastante complicado, diria, complexo. A gente vê logo de cara, né, uma pressão muito forte, tanto de dentro quanto de fora da Europa. Sim. Por um lado, a gente tem essa ascensão da extrema-direita, movimentos nacionalistas que questionam, né, a própria razão de ser da União Europeia. E, por outro, uma relação transatlântica cada vez mais instável com os Estados Unidos. Uma relação, vamos dizer, complicada nos últimos anos. E o que me chama a atenção logo de cara é como tudo isso se manifesta. De forma prática, né? No retorno dos controles de fronteira dentro do espaço Schengen. A gente vê um símbolo tão forte da integração europeia sendo, de certa forma, desmantelado. Isso realmente mostra a gravidade da crise. Sem dúvida. É emblemático, né? A volta atrás. Mostra que as coisas não vão bem. Mas o que está levando a isso? O que está por trás dessa marcha ré? Essa pergunta, né? O que está impulsionando essa mudança? Bom, se a gente olhar para a economia, House Speaker, os dados da própria Comissão Europeia mostram um declínio bastante significativo da participação da zona do euro na economia global. Para ter uma ideia, em 2000, a gente está falando aí do início do século, né? A participação era de quase 20%. Chegou 2023, caiu para menos de 15%. Tendo quanto isso, a China viu a sua fatia crescer de 4% para 17% no mesmo período. É uma mudança bastante drástica. O que isso sinaliza para a gente? Sinaliza que a Europa está perdendo espaço, né, no cenário econômico mundial. Essa perda de protagonismo se junta a outros fatores, né? Sim. A gente tem o envelhecimento da população europeia, as políticas de austeridade, que acabaram limitando o crescimento durante anos. E uma recuperação pós-pandemia mais lenta. As previsões também não são muito animadoras, né? Não são. A gente vê aí um crescimento previsto abaixo de 2% ao ano, pelo menos até 2026. É um crescimento anêmico. O que significa para o futuro da Europa? Olha, diante desse quadro, a gente tem um diagnóstico bastante severo, eu diria, um relatório encomendado pela Comissão Europeia. Sim. E ele defende basicamente que a Europa precisa de um plano de investimento com a ambição do plano Marshall. Caramba! Para reverter essa tendência de declínio. É um chamado bastante forte, né? O que te parece mais urgente nesse apelo do Draghi? Bom, eu acho que ele deixa claro, né? Que medidas paliativas, vamos dizer assim, não vão ser suficientes. A gente precisa de uma mudança profunda, estrutural. E ele aponta alguns pilares, né? Para esse esforço. Quais seriam? Ele destaca 3 desafios principais, né? O primeiro, a Europa precisa correr atrás. Precisa recuperar o atraso na inovação tecnológica em relação aos Estados Unidos e à China. A gente está falando de 2 potências, né? Tecnológicas. O segundo desafio, aproveitar as oportunidades da transição energética e da descarbonização da economia. E o terceiro, proteger as cadeias produtivas europeias de dependências geopolíticas que podem se tornar arriscadas no futuro. 3 desafios complexos, né? Qual que te parece o mais difícil de superar? Olha, eu acho que a questão da inovação tecnológica é central. A gente está falando de alcançar e superar, né? Os Estados Unidos e a China. E isso exige muito mais do que investimento financeiro. A gente precisa de uma mudança cultural, regulatória. É um desafio enorme. E a previsão do Draghi, se nada for feito, né? Uma lenta agonia do declínio. É um prognóstico assustador. E essa sensação de urgência parece que tem provocado algumas mudanças em países importantes.
a gente vê a Alemanha, por exemplo, que historicamente sempre foi muito cautelosa com gastos militares, né? Parece que está repensando a sua postura. O que você observa nessa mudança de mentalidade alemã? Bom, a Alemanha está percebendo, né? Que o mundo está mudando. O cenário de segurança global está mais incerto. E ela precisa se preparar para esse novo cenário. E essa mudança não é só retórica, né? A gente vê um aumento no interesse e na compra de ações de empresas de defesa alemãs, como a Rheinmetall. O mercado tá buscando novos pilares de estabilidade, de proteção. Principalmente diante da incerteza da relação com os Estados Unidos, né? Se tivermos uma nova administração, Trump, por exemplo, é como se a Europa estivesse buscando se proteger, né? Diante dessa instabilidade. E voltando à questão das fronteiras, a gente teve em 2024 maior número de controles dentro do espaço Schengen, desde a sua criação. A gente tem a Alemanha, a França, a Itália, a Eslovênia, a Suécia, a Dinamarca. Todos esses países reintroduziram barreiras internas. Quais são os principais pretextos para essas medidas? Os motivos são variados, né? Desde o combate ao terrorismo. Controle do fluxo migratório. Até preocupações com riscos geopolíticos, né? Mas e a Comissão Europeia? O que ela diz sobre isso? A Comissão Europeia tem se manifestado de forma crítica a essas medidas, dizendo que violam o Tratado de Schengen. Mas a sua capacidade de realmente impedir ou reverter essas ações tem sido limitada. Isso levanta questões, né? Sobre a força da Comissão Europeia. E qual o impacto disso nas regiões de fronteira, onde a integração é uma realidade, né? Cotidiana. A gente tem a tríplice fronteira ali entre Luxemburgo, Alemanha e França, no coração do espaço Schengen. Como que isso tem afetado essas comunidades? Nessas regiões, host speaker, cruzar a fronteira é algo normal, né? As pessoas fazem isso para trabalhar, estudar, fazer compras. Sim. E a volta dos controles, mesmo que parcial, gerou protestos. Tanto de moradores quanto de prefeitos dessas cidades fronteiriças. A gente vê, por exemplo, em Perl, na Alemanha, em Apache, na França, eles argumentam que os controles prejudicam a economia local, a vida social, e que violam os princípios da União Europeia. Teve um morador que disse que o Tratado de Schengen é uma decisão de consciência que continua sendo boa para todos. É uma reação bastante forte, né? O que isso mostra para a gente? Mostra que a integração europeia já faz parte da vida das pessoas. E qualquer retrocesso é sentido de forma muito, muito intensa. E esses fechamentos de fronteira estão ligados à questão migratória, que continua sendo um ponto sensível na Europa desde a crise de 2015. Como você vê essa relação? Bom, a crise de 2015, sem dúvida, impulsionou uma agenda política anti-imigração em vários países. O aumento do fluxo de refugiados naquele período acabou alimentando o crescimento de movimentos nacionalistas de extrema-direita que exploram o medo, a insegurança, para ganhar apoio popular. A gente viu isso nas eleições na Alemanha em 2024, quando a extrema-direita obteve sua primeira vitória desde a Segunda Guerra Mundial. Mas qual a sua avaliação sobre a eficácia dessas medidas de controle de fronteira? Essa é uma boa pergunta. Os dados mostram que a eficácia é questionável. Por exemplo, das 50 mil pessoas que foram impedidas de entrar na Alemanha em 2024, apenas 371 tentaram entrar pelo Luxemburgo. Então a gente fica pensando, será que essas medidas restritivas são realmente a solução? Ou será que é mais uma demonstração política? E enquanto a Europa lida com esses desafios internos, a relação com os Estados Unidos também está passando por um momento turbulento, principalmente depois da reeleição do Donald Trump. Quais são as principais mudanças que você observa nessa dinâmica transatlântica? Bom, a reeleição do Trump trouxe uma intensificação da retórica, que questiona o papel dos Estados Unidos na segurança europeia. E na Aliança Transatlântica, a gente vê acusações de parasitismo geopolítico, críticas à OTAN, à União Europeia, a defesa de uma política externa unilateral. Tudo isso cria um clima de incerteza na Europa.
A gente lembra da proposta do vice-presidente J.D. Vance, Sim. de anexar a Groenlândia. A declaração de que os Estados Unidos não deveriam mais bancar a segurança da Europa. São exemplos claros dessa mudança de perspectiva em Washington. E como a Europa está reagindo a isso? A Europa tá preocupada e está buscando mais autonomia. E a decisão do Trump de negociar diretamente com Putin sobre a guerra na Ucrânia, excluindo os líderes europeus. Isso aumentou a tensão e reforçou a ideia de que a Europa precisa se virar sozinha. E nesse contexto, algumas análises apontam que as maiores ameaças à União Europeia podem vir de dentro. O que você acha disso? O jornal O País, por exemplo, publicou uma análise dizendo que o crescimento do autoritarismo dentro da União Europeia, impulsionado por líderes populistas e reacionários, é um perigo maior do que as pressões externas. Seria uma erosão das bases democráticas. Por outro lado, o Huffington Post tem uma visão um pouco diferente. Sugere que os erros dos Estados Unidos com o Trump podem criar uma oportunidade para a Europa se fortalecer. Diz que haja coesão interna, vontade política de agir de forma estratégica. Duas visões interessantes. Qual que te parece mais realista? Eu acho que as duas têm seus pontos, né? A ameaça interna é real, mas a instabilidade com os Estados Unidos pode sim impulsionar a Europa. E nesse sentido, a gente tem o plano de investimentos em defesa da Ursula von der Leyen. Que parece ser um passo nessa direção. Ela propôs um plano que pode chegar a 800 bilhões de euros. Com flexibilização das regras fiscais, apoio do Banco Europeu de Investimentos. Esse valor é próximo, né? Aos gastos anuais dos Estados Unidos em defesa, que são de 843 bilhões de dólares. Mas o objetivo principal parece ser criar uma autonomia estratégica para a Europa. Caso o apoio americano diminua ou até mesmo cesse. E essa busca por autonomia tem levado a mudanças em países como a Alemanha, que tradicionalmente sempre foram mais cautelosos. O que você sabe sobre isso? A Alemanha está flexibilizando o seu limite constitucional de endividamento para poder investir mais em defesa. O governo do Friedrich Merz quer aumentar os gastos para até 13.000% do PIB. Caramba! Mas mesmo com esse esforço, a dependência de equipamentos americanos, como os mísseis Patriots, ainda há um problema para a autonomia total. E nesse cenário todo, a gente vê um comportamento, digamos, curioso da extrema-direita europeia. Como você analisa esse jogo duplo, né, de líderes como Giorgia Meloni e a Marine Le Pen? Elas compartilham com o Trump valores conservadores e um certo nacionalismo econômico, mas, ao mesmo tempo, elas precisam manter algum nível de adesão ao projeto europeu, para não perder apoio, né, dos seus países. A gente vê, por exemplo, a Meloni se distanciando do apoio à Ucrânia, depois da mudança na política externa americana. A Le Pen mantém uma postura crítica em relação ao atlanticismo. É uma ambiguidade, né, que reflete as tensões internas da nova direita europeia, dividida entre o populismo nacionalista e a realidade geopolítica do continente. E essa postura não acaba enfraquecendo a coesão europeia? Sim. Em momentos críticos? Sim, essa falta de clareza e a priorização de agendas nacionais podem prejudicar a resposta unificada aos desafios globais. E um artigo da CNN Brasil destacou que líderes europeus estão prometendo rearmar o continente diante das ameaças da Rússia e do distanciamento dos Estados Unidos. E o avanço da extrema-direita, a insegurança econômica, tudo isso contribui para fragmentar ainda mais o apoio à União Europeia. Em última análise, o que você acha que está em jogo nesse momento? O futuro da Europa. O sonho de uma Europa unida, livre, democrática, solidária, está enfrentando ameaças sérias, tanto internas quanto externas. A Europa precisa escolher. Ou ela investe numa renovação profunda do Pacto Europeu com coragem e visão de futuro, ou ela sucumbe ao medo, ao fechamento. E é um declínio inevitável. A grande questão a Europa vai continuar sendo um projeto de futuro ou vai se tornar apenas um vestígio do passado? Uma reflexão profunda e necessária. Agradeço a sua análise. E você que nos acompanha, continue pensando sobre essas questões. Isso aí. Lembrando a todos que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde.
E aos sábados, ao meio-dia. Isso é